hoje vamos conversar sobre como fazer um roteiro de apresentação. Hoje a gente também vai falar sobre dicas importantíssimas, certo? Para qualquer tipo de apresentação, seja em âmbito acadêmico, seja em âmbito profissional. A aula de hoje ela é muito interessante, não só para quem está criando uma apresentação para defesa de TCC, mas para qualquer tipo de apresentação que você queira fazer, tá bem? Como eu estava falando no nosso último encontro, a gente falou sobre a montagem dos slides. Na última aula, a gente fez um passo a passo do zero de como começar a fazer um slide utilizando os recursos do PowerPoint, sem ter medo de utilizar esses recursos. E hoje eu vou falar sobre vocês criarem um roteiro e treinarem a apresentação de vocês. Nos últimos encontros eu também falei como era importante, como era imprescindível que vocês treinassem dias antes o que vai ser dito, certo? A gente montou lá o slide, né? O primeiro slide é a capa do trabalho, depois vem aqui a introdução com o tema, a justificativa, o problema, os objetivos, tudo isso eu disse para vocês treinarem o que vai ser dito. Por quê? Porque de maneira nenhuma é para estar decorado, para você estar falando uma frase que você não pode esquecer uma vírgula, uma letra, certo? Vocês têm que dominar isso aí. Para você dominar, existem técnicas para você dominar o assunto. Uma das técnicas é você treinar o que vai ser dito antes. A outra técnica é você agir como se você estivesse explicando a você mesmo aquele assunto, certo? Então, como é que você vai fazer para montar o assunto, Nath? Minha dúvida agora é o assunto. O que é que eu vou fazer em relação a isso? Pronto. Primeiro, você vai ler rapidamente o seu trabalho, principalmente vai voltar lá para o projeto de pesquisa, tá bom? Você volta para o seu projeto de pesquisa e no seu projeto de pesquisa vai estar lá tema, problema, hipótese, objetivo geral, objetivo específico, vai estar lá tudo destrinchadinho. Por quê? Porque a primeira etapa do trabalho de conclusão de curso, como eu falei lá nos nossos primeiros encontros, é justamente fazer o quê? Fazer o projeto de pesquisa. Não tem como não fazer esse projeto de pesquisa, certo? Então, foca em fazer o projeto de pesquisa bem feito, porque como eu falei lá no começo, você vai utilizá-lo durante todo o caminho. Durante todo o seu trabalho, você vai utilizar o projeto de pesquisa, principalmente nesse momento aqui da apresentação. Você vai ter que pegar o seu projeto de pesquisa e olhar qual foi o problema. O problema foi essa pergunta aqui. Qual foi a justificativa que eu trouxe? Foi tal coisa. Quais foram os objetivos gerais e os específicos que eu tracei e foram tais objetivos? Você vai ler rapidamente o seu projeto de pesquisa e você vai topicalizar, porque escrever fixa, certo? Você vai ler, vai topicalizar e você vai treinar. Se você não tiver uma pessoa de confiança, você pode se filmar também, muito importante, caso você não tenha uma pessoa para te dar esse suporte. Você vai se filmar para que você possa se autoanalisar depois que você terminar a filmagem. Você vai se filmar explicando esses assuntos para a banca e cronometrando, ou seja, contando o tempo de quantos segundos, minutos você gasta em cada tópico, em cada slide. Como eu falei no último encontro, se você tem 10 minutos para apresentar, 15 minutos, você precisa analisar o seu trabalho e verificar de que maneira você pode distribuir bem o seu tempo. Você vai olhar quantos slides você tem e você vai distribuir bem o seu tempo. Justamente para quê? Para que você não se perca, para que você não se atrapalhe. Por quê? Porque o tempo também conta ponto, certo? Você não pode extrapolar o tempo que é passado para a sua apresentação. Pronto. Então, depois que você treinar tudo que você tem que fazer, você vai criar um roteiro. E o primeiro tópico que você vai escrever no seu roteiro é: eu vou aguardar ser chamado e informado sobre o momento de começar a apresentação. Por quê? Porque muitos alunos já entram querendo apresentar no nervoso. Tem que apresentar, tem que abrir slide. Você vai primeiro esperar ser chamado. Por quê? Porque o seu orientador, a primeira coisa que ele vai fazer é
fazer uma introdução, chamar o aluno para a apresentação. Então, você tem que esperar ser introduzido, certo? Então, me prometa que o primeiro tópico do seu roteiro, do que você tem que fazer, é aguardar ser chamado e informado sobre o momento de começar. E aí, Nathalie, me chamaram, começa de pronto? Não. A primeira coisa que você vai dizer é falar o seu nome. Você vai saudar a banca, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vai ser a sua apresentação, não sei se vai ser presencialmente, não sei se vai ser online. Você vai saudar a banca, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulaninho de tal, da Silva Santos, não sei. Meu sobrenome é tal, certo? Você vai saudar a banca, vai dizer seu nome, você vai dizer que você vai apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, você agradece a disponibilidade da banca por ter lido o seu trabalho, por ter cedido um tempo para a apresentação e a avaliação, certo? Desde já você agradece as possíveis sugestões e críticas que vão advir, vão ser de grande valia para que seu trabalho possa melhorar futuramente, caso as pontuações sejam interessantes. Junto com o seu orientador, você vai verificar se isso não pode ser incluído antes da versão final ser impressa, certo? Porque sua versão final ainda não foi impressa, em algumas universidades a versão final não foi impressa ainda, antes da avaliação da banca, porque a banca pode dizer, retire capítulo tal, adicione uma informação assim assado, você não cumpriu o objetivo tal, eu preciso que você traga no seu trabalho um objetivo específico tal. Então você, de novo, aguarda ser chamado, inicia falando seu nome, agradece a disponibilidade de horário, agradece a banca por ter analisado o seu trabalho, estudado o seu trabalho, agradece as possíveis sugestões que vão vir e que você vai analisar essas sugestões para trazer, para agregar ao seu trabalho, e fala o título do trabalho. Então, o título do trabalho é esse, você provavelmente vai estar apresentando um slide, o título do trabalho é tal, entra no tema e taca-lhe pau. Pronto, começa a apresentação. Vai falar da introdução, e na introdução lá você vai trazer o quê? Você vai trazer problema, justificativa, objetivo e siga a ordem dos slides. Geralmente as instituições disponibilizam os slides como devem ser feitos. Por exemplo, tem instituição que manda para você a ordem do slide, tem instituição que pede para você trazer o sumário do seu trabalho. Enfim, você vai seguir a ordem do slide. Não inventa de pular, não inventa de trocar, não inventa de falar uma coisa primeiro. Não, eu primeiro quero falar dos capítulos. Não, você vai seguir a ordem do slide. Segue a ordem, vai dar tudo certo. E você vai seguir explicando um por um, sem se demorar excessivamente em cada slide, trazendo os pontos mais importantes. Então, do capítulo 1, você vai fazer uma leitura rápida, você vai topicalizar, você vai fazer desenhos, você pode fazer um mapa, você pode fazer um esqueminha, manual mesmo, para que você possa fixar o que você vai falar. É esse o roteirinho, é essa a pesquinha, certo? Então, vai topicalizando aí o que eu tô falando. Então, você faz um esqueminha, você faz alguns desenhos para associar e traz os principais tópicos daquele capítulo 1. Eu preciso narrar a origem de onde veio o Instituto? Não. Diz que surgiu, sei lá, na Grécia, foi evoluindo com o passar do tempo, e atualmente qual é o modelo adotado? O modelo adotado é esse, assim, 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 assado. Pronto, seja sucinto. A banca já leu o seu trabalho. Você não vai apresentar linha por linha do que você escreveu, certo? Então, mesma dica do slide, topicaliza, e no slide você não pode colocar textão. Você pode até escrever algo que você queira falar para você memorizar, para que entre na sua cabeça melhor o assunto, mas você não pode falar também gravado, uma máquina que gravou. Demonstre domínio do assunto. Se você já fez o trabalho, você já chegou até aqui, acredita que você domina o assunto, certo? Outro ponto importante, não passe muito tempo falando de capítulo 1, 2 e 3, 4, não sei quantos capítulos vão ter o seu TCC. Foca nos resultados atingidos e nas considerações finais. Na última aula eu falei com vocês sobre o quê? O resultado nada mais é do que o que você conseguiu com os objetivos gerais e específicos. E um problema muito importante que eu vejo que acontece demais.
Os alunos estabelecem objetivos gerais e objetivos específicos dificílimos de se atingir. Coloca lá no projeto de pesquisa, coloca lá na introdução do trabalho, diz que o que quer encontrar é tal circunstância, mas que para isso vai ter que fazer uma pesquisa de campo, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, para que ele possa mensurar, promete mundos e fundos no objetivo específico. E quando chega nas considerações finais, não consegue cumprir aqueles objetivos. O que acaba acontecendo? Acaba perdendo ponto nisso aqui, porque as bancas são absolutamente criteriosas no quê? No objetivo. Lembra que eu falei com você que o objetivo é onde você quer chegar? Quando você tem um objetivo a passar no TCC, é um verbo, né? Você quer passar. Se você não passa, você não teve resultado. Não é isso? Tirar 10 na prova. Se você não tirou 10, não foi o resultado que você queria alcançar. Você pode até tirar 9,9, mas não foi 10. Então, você não pode se prometer objetivos inatingíveis, objetivos difíceis. Vocês que estão aí com tempo curto para entregar o TCC, não promete mundos e fundos, certo? Eu tenho uma frase que eu sempre falo nesse caso aqui: não prometo que você não vai cumprir e mostre que você cumpriu o que você prometeu. É isso aqui. É disso que eu tô falando. Não prometa 10 objetivos específicos lá no início do seu trabalho e só atinja 2. Não faz isso. Se são só 2 objetivos que você de fato consegue atingir, cumpre os 2 e mostre que cumpriu os 2. Olha, no início do trabalho, a pergunta que nos inquietou foi essa. As hipóteses que levantamos foram essas aqui, certo? Levantamos tais hipóteses e outra coisa, não tem problema nenhum. Se as hipóteses que vocês levantaram não se confirmarem, tá bom? Pode dizer, olha, a gente levantou 2 hipóteses a respeito do que poderia ser a resposta para esse problema, mas nenhuma dessas 2 hipóteses se confirmou. Na verdade, é uma terceira hipótese que surgiu aqui de resposta, de resultado, de consideração que a gente tem. Não tem problema nenhum. A hipótese, ela não vincula, mas o objetivo vincula. O que você quer chegar? Onde que você quer atingir? Você precisa trazer isso lá na sua apresentação do seu TCC, certo? E como eu falei, como estudar para fazer, até isso entrar na minha cabeça? Faz uma leitura rápida do seu trabalho, faça esquema, faça desenho, faça resuminho, faça um mapa, faz uns mapinhas mentais mesmo de tudo que você tem que falar, escreva, se dedique. Tire um tempo antes, pelo menos 2 dias, para que você possa treinar e treine a apresentação. Outra coisa muito legal. Gente, perdão, que eu tô com um pouco de alergia, mas está coçando. Uma coisa muito legal. A cada slide que você estiver treinando, una os gestos ao que está sendo dito. Perceba que quando eu converso com você, eu uso minhas mãos, juntamente com o que eu estou querendo lhe passar. Não se sacuda, não roa as unhas, não desfoque. Olhe para o público com quem você está falando. Nath, eu tenho dificuldade de falar diretamente para alguém. Procura um ponto de segurança para que você possa olhar quando você estiver nervoso. Geralmente, olha acima da cabeça da pessoa. Aqui, olha aqui no cabelo da pessoa. Porque aí você não tá nem, tipo assim, olhando para outra coisa. Você tá olhando em direção a ela, certo? Procura um ponto de segurança. Esse ponto não é de segurança ruim. Procura um ponto de segurança que não transpareça descaso, falta de atenção. Mas, volta e meia, procure os olhos da banca examinadora, obviamente. Toda vez que você estiver apresentando, procure os olhos da pessoa para quem você está apresentando e volte de novo para o quadro, certo? Volta para o slide. Se você tiver levado o próprio TCC escrito, aponte alguma página que você acha que é interessante de leitura, você pode fazer isso. Prezada banca, por favor, eu queria que vocês abrissem a página, abrissem o trabalho na página tal, para que a gente possa fazer uma leitura breve de uma passagem muito importante. Isso você pode fazer isso lá dentro dos capítulos, certo? Outra coisa, pense nas possíveis perguntas e respostas do seu trabalho. Quais são as possíveis perguntas e respostas que podem ser feitas?
Pense em possíveis dúvidas que podem surgir, certo? Por quê? Porque essas perguntas importantes do seu trabalho, que precisam ser respondidas, podem ser as perguntas que vão ser feitas lá a você na banca, certo? Pense nas eventuais dúvidas que o que você está falando pode trazer. Eu tô aqui falando do capítulo 1, certo? Tô discutindo aqui sobre a questão, mas eu tô percebendo que pode surgir dúvida entre o tópico tal e o tópico tal. O que é que eu posso fazer? Eu posso me antecipar a essa dúvida, certo? Essa também é uma ótima forma de resolver o problema, de você se preparar para a apresentação. Então, o último tópico para falar sobre para que você vai colocar nesse seu roteirozinho aí de apresentação, certo? Nada mais é do que saiba encerrar a sua apresentação. Tem gente que não sabe encerrar a apresentação. Você vai chegar lá nas suas considerações finais, você vai trazer as coisas mais importantes, você vai trazer... Lembra que eu falei nas nossas últimas aulas que a parte da introdução e a parte das considerações finais são exclusivamente suas, ninguém participa, não tem pensador que entra trazendo citação, não tem nada disso. Lembra que eu falei sobre isso? Justamente. Nas considerações finais, você vai trazer suas principais reflexões sobre o assunto. E depois que você finalizar, passar pelas referências utilizadas, que não são somente referências bibliográficas, você pode ter utilizado outros tipos de referências. Você vai agradecer a banca. Então, eu agradeço a disponibilidade mais uma vez de vocês. Fico à disposição para as ponderações que a banca vai me trazer. E segura, porque aí a banca vai lhe fazer considerações sobre o seu trabalho. Nesse momento, você vai aguardar e ouvir as considerações sem, momento nenhum, brigar com a banca. Você pode, nesse momento que você encerra, pegar um bloquinho. Isso é fantástico, gente. Isso dá muito certo. Assim que você passar de volta a palavra para a banca analisar o que você fez, você vai pegar um bloquinho, um papel de um cara que você quiser e vai ficar a postos esperando para anotar as considerações. Certo? Você vai esperar e anotar as considerações, porque a banca pode tecer elogios, falar bastantes coisas sobre o seu trabalho, mas a banca também geralmente vai trazer sugestões e críticas. E essas críticas encare sempre como críticas construtivas. Não encare como uma crítica que quer te derrubar, que quer reclamar com você, não. Você vai dizer, no momento oportuno, você não vai interromper o pessoal da banca, você vai anotar as observações deles. Caso eles tenham dito, olha, eu acho que você não atingiu o objetivo tal, e você sabe que você atingiu, você vai anotar onde é que está, certo? E vai ficar na sua, por enquanto. A banca, mas eu acho que você poderia ter desenvolvido tal coisa no capítulo tal, você vai anotar. Certo? Quando eles encerrarem, você vai dizer as considerações, as sugestões que não estão presentes no trabalho. Eu vou conversar com o meu orientador para que nós possamos fazer as possíveis adições antes da entrega do trabalho final. Mas, prezados, em relação àquilo que vocês afirmaram que não estava, na página tal, eu acredito que esse objetivo foi cumprido. Mas, de qualquer forma, eu vou revisar, porque talvez não tenha ficado claro. Fique na sua postura de humildade, reconheça que talvez a mensagem do cumprimento do objetivo não tenha sido atingida de maneira devida e corrija aquilo que eu falei. A responsabilidade de mostrar que o objetivo do trabalho foi cumprido é sua. Se você cumpriu, você tem que mostrar que cumpriu. Lembra da frasezinha que eu falei? Não promete o que você não vai cumprir e mostre que você cumpriu o que você prometeu. Certo? A gente vai encerrar por aqui hoje. Nosso próximo encontro terça-feira, tá bom? Espero que vocês fiquem com Deus e que essas dicas ajudem bastante. Beijo, beijo, tchau, tchau.